O título dessa aula e desse estudo de hoje diz assim: a mudança de estado. E aí, para que você não se pergunte já que estado é esse que a gente mudou, se é do Rio para um outro estado, aí, entre parênteses, a lição coloca da morte para a vida. Então aconteceu uma mudança de estado em nossas vidas, e segundo Efésios capítulo 2, nós saímos do estado de morte e fomos levados para o estado de vida. E aí eu coloquei aí assim uma introdução para demonstrar como Deus começou poderosamente a sua obra em nós. Paulo enfatiza a mudança vital que ele, Deus, operou em nossas vidas. E aí, entre aspas, o versículo: mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida. Então, irmãos, eu já disse isso aqui algumas vezes na igreja, e nem preciso me alongar muito, porque eu acho que a maioria dos irmãos compreende isso e entende isso como verdade. Toda a raça humana, todo ser humano, toda pessoa que você conhece, encontra-se em um desses dois estados de vida. E para ser até mais específico, a verdade é que todos nós que aqui estamos hoje, antes de conhecer Jesus, estávamos no primeiro estado, mortos em delitos, em nossos pecados. Mas de forma poderosa, como disse ali na introdução, ele operou em nós algo, ele operou em nós uma mudança tremenda. Então o apóstolo Paulo nos diz que toda a raça humana encontra-se dividida em dois estados, ou morte ou vida. E por natureza nascemos, é isso que a gente vai ler em Efésios daqui a pouco, filhos da ira. Por natureza nascemos mortos em delitos e pecados. Por natureza nascemos inimigos de Deus, nascemos no pecado. Parece até uma contradição entre termos, porque se nascemos, como podemos nascer já mortos, né? É claro que o texto está falando de uma morte espiritual. Então, quando a gente olha para esse texto, não há motivo para se exaltar e para se vangloriar e dizer: eu estou no time que está com a vida. Mas há pouco tempo atrás nós estávamos no estado de morte, mas pela graça Deus nos operou a vida, certo? Então essa é a introdução dessa lição. Passa para a gente aí, Guilherme. Primeiro ponto aí diz assim: o homem no estado de morte. E aí é Efésios 2, do 1 ao 3. Vamos ler, diz assim: ele vos deu vida. Então Paulo já começa afirmando que a vida que temos foi dada, e dada por ele, Deus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, qual é o estado do homem quando a gente lê do versículo 1 ao 3? O estado do homem é um estado de depravação, é um estado de pecado, é um estado de morte, é um estado de desobediência ao Criador. E é o estado de quem? Só dos pobres? Só dos negros? Só de alguns dos espíritas? Não, é o estado de todo homem, porque todo homem nasce no estado de morte. Mas algo acontece, como ele diz, ele nos deu vida. Mas se Deus não nos der vida, a verdade é: o homem nasce, vive e morre no estado de morte espiritual. Essa é a realidade do ser humano pecador sem Deus. Então, esse é o estado que o homem natural nasce. Passa para mim aí, Guilherme. 1.1 aí vai dar uma descrição desse estado de morte. E aí a lição que a gente está estudando, ela destaca 3 etapas ou 3 características desse estado de morte. Então ele diz: ele vos deu vida quando vocês estavam mortos.
Então, como eu disse, é morte espiritual, não é morte física, até porque nós nascemos. E dentro dessa vida de morte espiritual, existem também outras duas características, ou outras duas descrições, que exemplificam uma pessoa morta em pecado. O que ela faz? Ela vive em delito e vive em pecado. Então ela é morta para Deus, morta espiritualmente, entretanto, todavia, ela vive praticando delitos e pecados. A revista, acerca dessa lição, vai dizer que pecado, como nós bem sabemos, é errar o alvo. Nós temos um alvo estabelecido por Deus de santidade, de piedade, de devoção, de oração, de obediência, e toda vez que a gente erra esse alvo estabelecido por Deus, nós pecamos. E a revista vai dizer que delito é todo e qualquer passo que a gente dê em falso, que nos desvie do caminho reto que Deus tem estabelecido para nós. Então, se você for parar para analisar, no fundo, eles são quase que idênticos, são quase que sinônimos. Se pecado é errar o alvo que Deus tem estabelecido como meta para a gente, delito, segundo o autor desse livro, é você dar um passo em falso e sair, ainda que momentaneamente, do caminho estabelecido por Deus. Então, essa é a descrição que a Bíblia traz de todo pecador. Ele é morto. Morto como, pastor? Morto espiritualmente, separado de Deus. Ele vive nos delitos, vive andando fora do caminho, e ele é morto também porque vive cometendo pecado, vive errando o alvo que é estabelecido por Deus. Logo, irmãos, automaticamente há um distanciamento de Deus e do pecador, há um distanciamento entre Deus e aqueles que vivem nesse estilo de vida, mortos nos seus delitos e pecados. Mas Paulo faz questão de dizer, do versículo 1 ao 13, dizer: olha, nós outrora andávamos nesse caminho, nós outrora éramos também desses, mas pela graça, ele vai falar daqui a pouco, fomos salvos, porque ele nos deu vida. Então a verdade é, qual é o estado de todo ser humano? Morto. Qual é a descrição do estado desse ser humano? Morto em delitos e pecados. Essa é a nossa realidade antes de encontrar Jesus. Essa é a realidade. Aí talvez, geralmente quando a gente está conversando acerca dessa universalidade do pecado, algumas pessoas levantam a mão e dizem assim: poxa, pastor, mas eu tenho um vizinho que é super gente boa, eu conheço um médico que é super gente boa, pastor, e criança? Criança é gente boa, pô. Lembro que uma vez eu estava falando sobre isso, não sei se foi eu ou alguém, e alguém falou assim: como é que é isso, pastor? O senhor está falando então que o meu neto, o senhor se irou, falando que o meu neto nasceu em pecado? Eu falei: irmão, todos nascemos em pecados. Então o fato de você conhecer alguém que é uma boa pessoa, caridosa, faz boas ações, não fala mal de ninguém, não briga com ninguém, não fala palavrão, é um marido fiel, o fato de você conhecer alguém assim não isenta a verdade de que essa pessoa continua sendo alguém que está morto em delitos e em pecados. Talvez ele não revele aqueles que você procura, mas pode ter certeza, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que não há um justo sequer debaixo do céu, e Deus olhou e não achou nenhum, a não ser o Filho dele. Então, quando a gente fala da universalidade do pecado, o problema é que a gente quer buscar na vida das pessoas, quando a gente diz que todos são pecadores, todos os pecados. A gente acha que, já que todo mundo é pecador, todo mundo tem que ser Hitler, que todo mundo é pecador, todo mundo tem que ser, sei lá, um grande homicida, um grande traficante, um grande promíscuo. Não, as pessoas podem ser pecadoras, ter nascido no pecado, morrer no pecado, ir para o inferno com seus pecados, e ainda assim, durante a vida, não se revelar um grande bandido, porque o pecado, ele vai muito além, ele se manifesta sim em atitude, mas ele vai muito além do que atitudes que a gente mensura. Olha, isso é pecado, isso é um crime. O pecado é a raiz de todo o mal que a gente herdou de Adão e que habita no coração de todo ser humano. Então, como é impossível um ser humano viver sem pecar, aquele ali é o estado de todo ser humano.
Então, morto, quando a gente olha para a palavra morto, algumas verdades também são interessantes de serem destacadas, que a revista destaca. Ela diz assim: morto não se movimenta. Um morto não se movimenta. Um corpo verdadeiramente morto não se mexe. E aí o autor da revista diz assim: logo, pecadores mortos não podem por si só se movimentar na direção de Deus. Por isso que é necessário que Ele vos deu vida. Por isso que é necessário que Ele amou o mundo de tal maneira. Por isso que foi necessário que o Filho dele viesse, porque morto não se move. Logo, morto não vai na direção de Deus. Outra coisa, essa revista diz: morto não se comunica. Logo, se não fosse Deus nos dando do seu Espírito e nos dando a fé, que é um dom dele, morto não clama, morto não fala, morto não tem comunhão, morto não conversa, morto não se comunica. Então, por que hoje temos? Porque Ele veio e se comunicou conosco. Sempre foi assim: se comunicou com Adão e Eva, se comunicou com o povo de Israel por meio dos profetas, dos sacerdotes, da Bíblia, continua se comunicando comigo e contigo hoje, por meio de pregação, de estudo, de leitura, de oração. Mas a verdade é que se Deus não tivesse se movido, mortos não se movem. Se Deus não tivesse se comunicado, mortos não se comunicam. E por último ele diz que morto também não se aproxima. Se Deus não tivesse se aproximado, se Deus não tivesse dado o primeiro passo, nós estaríamos até hoje vivendo aquela vida miserável que a gente vivia lá, cheio de pecado. Então essa é a situação do homem. Para ele sair dessa situação, Deus precisou operar em nós uma mudança de estado. Nos tirou da morte, nos levou para a vida, só pela graça, e nós vamos falar disso mais adiante. Segundo ponto aí ainda, 1.2, o que leva a esse estado de morte. E aí eu não levaria ao pé da letra o título, eu diria o que contribui para esse estado de morte, porque o que leva a esse estado de morte é o pecado original. O que leva, pastor, a eu, você e quem está lá fora nascer no estado de morte? O pecado de Adão. É isso que leva a esse estado, pecado de Adão. Mas o que contribui? O que colabora? O que amarra cada vez mais o pecador nesse estado de morte? O mundo, o diabo e a carne. Então, o que leva a gente ao estado de morte? Pecado original. O que cada vez mais nos enterra no pecado, no estado de morte? O mundo, o diabo e a carne. Então o mundo, também já falamos sobre isso aqui na igreja, né? Não é que você tenha que odiar a criação de Deus, as pessoas que Deus criou. O mundo é esse sistema diabólico, esse sistema filosófico, cultural, enfim, qualquer coisa que você conseguir incluir no sistema mundano que é contrário à santidade, à palavra, à vontade de Deus, à pessoa de Deus. Então o mundo contribui para que o ser humano cada vez mais se enterre na sua cova. Outra coisa que contribui muito, o diabo. É verdade que a gente não pode pegar, já falei isso aqui na igreja também, a nossa responsabilidade é transferir e falar: Deus, foi o diabo, não fui eu não, foi ele. Ele tenta, ele seduz, ele lança armadilha, ele oferece banquete, mas quem aceita somos nós. Logo, o diabo também colabora, o diabo também contribui para que a gente cada vez cave mais a nossa cova. Mas não foi ele que nos colocou lá. Nós nascemos pecadores e só aceitamos as seduções, as artimanhas e as tentações de Satanás porque queremos. A gente também não pode transferir nossa culpa toda, mas ele colabora. E por último, o que também colabora para que a gente se afunde cada vez mais na nossa cova é a nossa carne. Ah, pastor, que carne é essa aqui? Por que eu também já falei isso aqui na igreja, mas vou repetir. Por que é necessário dizer, não é essa carne aqui? Porque muitas pessoas, antigamente, quando a Bíblia dizia que a carne era um inimigo do espírito, o que acontecia? O pessoal se flagelava, se cortava, o pessoal queria até mesmo tirar a sua vida. Já que essa carne é má, eu vou tirar a minha vida para eu ir logo para o céu, viver só em espírito lá no céu. Então não é essa carne, porque Deus criou esse corpo. O que milita contra o espírito é o pecado que habita nessa carne, é a corrupção que a gente herdou de Adão. Como a gente leu ali no versículo 1, 2 e 3, volta lá um pouquinho para mim, Guilherme, no slide anterior, ele diz ali,
segundo as inclinações da nossa carne, esse desejo maligno que habita em nós, fazendo a vontade dessa carne e também dos pensamentos. Então não é só a carne, envolve a mente corrompida, envolve desejo, vontade, envolve tudo isso que foi manchado pelo pecado. Pode adiantar. Então, o que leva ao estado de morte? Pecado original. Somos filhos de Adão. O que contribui para que a gente se afunde cada vez mais? O mundo, o diabo e a carne. E são 3 inimigos que a gente deve vigiar, tomar cuidado, para que eles não nos enterrem cada vez mais. Então, nesse estado aí, o homem está cada vez mais condenado. Nesse estado, o homem ele é alvo da justiça de Deus. E a justiça de Deus contra esse estado é ira, é condenação eterna. Então, essa é a condição do ser humano sem Jesus Cristo. Pode passar, Guilherme. Segundo ponto, o homem no estado de vida. Então vamos ver o que acontece aí quando Deus opera essa mudança. Qual é a consequência dessa ação de Deus na nossa vida? Ele terminou, volta lá, desculpa, Guilherme, no versículo 3. Ele terminou dizendo: por natureza, filhos da ira, como também todos. Então ele diz: olha, nós também, por natureza de Adão, éramos todos filhos da ira. Aí no versículo 4 ele diz: mas Deus. Assim, nós estávamos perdidos, condenados, todo mundo lascado, mas Deus. Nós não tínhamos rumo, não tínhamos futuro, não tínhamos destino, não tínhamos perspectiva, mas Deus. Nós adorávamos o nosso pecado, éramos cada vez mais enterrados na nossa cova, mas Deus. O que Deus fez? Então ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Já percebeu? Já falou de Cristo aí 3 vezes. 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Paulo agora estabelece o contraste, se do 1 ao 3 é o estado da morte, o estado da natureza, o estado da nossa vida antes de Jesus. Quando ele coloca mais Deus, ele faz um contraste e diz como é a vida, quais são as consequências, quais são os desdobramentos daqueles que pela fé confessam Jesus e têm a sua vida transformada por Deus. Fica bem claro, que diante de uma humanidade perdida e desesperada, Deus toma a iniciativa, Deus faz a obra, Deus provê a salvação, Deus abre a porta, Deus provê o sacrifício, Deus arruma a ovelha que vai ser sacrificada. Então fica muito claro isso, esse contraste. Se por um lado nós nascemos no pecado e cada vez nos enterramos mais, Deus muda a nossa vida. Passa para mim, Guilherme. 2.1, uma descrição da ação de Deus. Então, durante essa ação de Deus, nós temos algumas coisas que Deus faz ao nosso favor. Toda ação divina, você volta lá para mim, Guilherme, toda ação divina é motivada por 2 coisas interessantes. Ele já começa dizendo assim: sendo rico em misericórdia. Então, Deus agiu porque Ele é rico em misericórdia, primeiro ponto. Depois, Deus age porque Ele tem um grande amor. Então, toda ação de Deus é baseada na misericórdia e no amor dEle. Adianta, Guilherme. E dentro dessa grande misericórdia, dentro desse grande amor, uma das ações de Deus é nos dar vida.
é o que está no versículo 5 que a gente já leu. Então, nos deu vida porque, como eu falei, estávamos mortos espiritualmente falando. Não podíamos nos mover, não podíamos clamar, não podíamos nos relacionar com Ele, não podíamos ter comunhão com Ele, mas Ele deu vida. E quando Ele nos dá vida, Ele nos tira dessa cova, nos tira desse estado de total inabilidade, nos une a Cristo, nos liga a Cristo, ou seja, o mesmo poder que ressuscitou Jesus na cruz, é o poder que agora nos dá vida espiritual. Ah, pastor, vai nos dar vida também na ressurreição? É o segundo ponto, vai nos dar vida na ressurreição, mas agora, Ele já nos dá vida, agora, vida espiritual. O segundo ponto aí, é a ressurreição mesmo, física propriamente dizendo, falando. É como se Paulo estivesse aqui olhando já com os olhos da fé e prevendo não só essa ressurreição espiritual que acontece no momento que a gente confessa Jesus, mas também uma ressurreição futura à semelhança de Jesus, porque assim como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Tanto que no versículo 6, Paulo coloca as palavras até já como que vislumbrando o futuro. Ele diz, olha, e juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou. Ou seja, Ele já nos vê ressuscitado com Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais. Mas alguém aqui agora está sentado em algum lugar celestial? Não, não tem ninguém aqui sentado em lugar celestial por enquanto. Mas Paulo já nos vê pela fé. É como se Paulo dissesse, olha, antes vocês estavam mortos e vocês se assentavam num túmulo, numa cova bem funda. Agora vocês têm vida e já são ressuscitados pela fé e já estão assentados, não mais numa cova, mas nas regiões celestiais. Então Paulo vê a obra completa. E aí o terceiro ponto aí, glorificou-nos. Então ele deixa bem claro ali, quando ele diz que ele já nos viu assentados nos lugares celestiais, é a certeza de, assim como Deus deu a Jesus um corpo de glória, assim como Deus deu a Jesus um corpo incorruptível e o levou, o recebeu com Ele no céu, nós também seremos glorificados, certo? Isso que Paulo diz em Coríntios, né? Semeia-se um corpo corruptível e nasce um corpo incorruptível. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, se a semente que é lançada em terra não morrer, ela não pode frutificar, e assim é esse corpo corruptível. Se ele não vier a morrer, não poderá frutificar. Então Deus nos vivificou, nos ressuscitou e nos glorificou. É claro que, como eu disse, Deus está fora do tempo. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está falando de algumas coisas que talvez nem aconteceram ainda na nossa vida, mas que é certo, no nome de Jesus. Próximo, Gui. 2.2. A motivação disso. Por que Deus nos vivificou, nos ressuscitou e nos glorificou? O texto mesmo que a gente leu fala. No versículo 4 diz que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, Ele nos fez tudo isso que a gente falou. Ressuscitou, vivificou, glorificou. Ah, por que Deus fez então? Primeiro, por sua misericórdia. A revista diz que misericórdia é o ato de amor para com aqueles que são incapazes, para com aqueles que são miseráveis, para com aqueles que não têm condição de nada. Então, um ato de misericórdia é um ato de amor em favor de alguém que não tem condição. E aí você age com amor e age com misericórdia, porque aquela pessoa estava totalmente destituída, totalmente incapacitada, e aí você faz algo para ajudar. Isso é misericórdia. B aí, o amor de Deus, que a gente sabe que se manifestou de tal forma a ponto dele dar ao seu filho. Não merecíamos nada, o que merecíamos era condenação, o que merecíamos era castigo, porque somos por natureza pecadores e filhos da ira, mas o amor de Deus abundou de tal maneira, a graça de Deus superabundou, nesse que diz Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus de tal maneira que Ele resolveu nos amar e passar por cima do castigo que nós merecíamos. O grande amor de Deus triunfou sobre os nossos delitos e pecados.
ser ali ainda a graça, tudo isso foi pela graça. Então a misericórdia, o amor, a vivificação, a ressurreição, a glorificação foi somente pela graça. E aí versículos 5, 7 e 8, eu não coloquei aí, quer ficar um pouco extenso, você vai perceber, lê para mim, Lana, 5, pode ser 5, 6, 7 e 8, tem mais na frente? No outro, volta lá, tá, 5, deixa eu ler de novo, você vai ver, só pela graça, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida, justamente pela graça sois salvos. Então ele cita a graça no versículo 5, no 6 ele não fala, mas no 7 ele volta a dizer, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. De novo ele fala de graça, aí ele segue no 8 e diz, pela graça sois salvos, certo? Mediante a fé isso não vem de vós. Então em 4 versículos ele cita 3 vezes que é pela graça. Eu também já falei muito aqui da graça, favor e merecido. Não merecíamos condenação, merecíamos castigo, merecíamos passar a eternidade longe de Deus, mas a graça de Deus, favor imerecido, uma dádiva que é dada sem cobrar nada em troca, nos alcançou. Por isso que o amor, a misericórdia e tudo mais chegou até nós. E uma última aí, motivação da bondade, da mudança que Deus fez na nossa vida, é a sua bondade. Um dos seus atributos, né? Essa bondade está no versículo 7, volta lá para mim, está no 8, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da vontade, da sua graça, em bondade para conosco. Então a bondade também é um dos motivos, né, para que Deus tenha agido assim para conosco. Deus é bom, é isso que a Bíblia diz, sempre foi, sempre vai ser. A palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e por Deus ser bom, é porque nós estamos aqui ainda hoje. Essa é a verdade. Por Deus ser bom, ele não nos fulminou diante da primeira blasfêmia, diante da primeira rebeldia que a gente teve, diante da primeira desobediência. Deus não nos fulminou porque ele é bom, porque se ele não fosse bom, acho que ninguém estava aqui para contar a história, não é verdade? Inclusive o povo de Israel já tinha sido fulminado há muito tempo. Então esse atributo de Deus impulsiona ao Deus Todo-Poderoso nos salvar e não nos dar aquilo que merecíamos. 2.3, a salvação pela graça mediante a fé. Então a gente vai avaliar aí rapidamente o versículo 8, porque pela graça sois salvos pelo favor imerecido, salvos por uma dádiva, salvos por um dom de Deus. Deus quis nos dar mediante a fé. Então qual é o instrumento, qual é o meio, qual é o objeto que Deus nos deu para que alcancemos essa graça? A sua fé. E isto que? A fé, porque se fosse a graça seria aquilo, e isto, a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que foi um dom que Deus nos deu. Então, salvação nada mais é, a gente bem sabe, do que a libertação da condenação, libertação da escravidão, libertação da morte, libertação do cativeiro de Satanás, libertação de viver como marionete do inimigo das nossas almas. E a ênfase nessa libertação está na graça. A ênfase, é claro que é muito bom dizer: olha, pecador, você saiu do inferno. Olha, pecador, agora você não é mais escravo de Satanás. Olha, pecador, agora o seu nome está escrito no livro da vida. Tudo isso é maravilhoso, mas você vê que a ênfase de Paulo está na graça. A ênfase de Paulo está no doador e não em quem recebe. A ênfase de Paulo está na origem, que é Deus, e não quem é o receptor. A ênfase de Paulo está na graça, no fato de Deus ter sido tão bondoso e nos ter dado a salvação. Então salvação nada mais é do que isso: pegar aquele preço que precisava ser pago, pegar o escrito de dívida que havia contra nós, rasgar, cravar na cruz e dizer: pecador, você foi salvo pela graça, você foi salvo pelos méritos de Jesus. Não foi nada que você fez, porque Paulo diz: não
para que ninguém se glorie, não foi de nenhuma obra, não foi de nenhum mérito. Volta lá para mim, versículo 9, se não me engano está isso, 9 diz assim, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Primeiro ponto, não é de obras, não foi nada que ninguém fez, não foi nada que você fez, não vem da obra a salvação, vem da graça, para que ninguém se glorie. Então não é por nenhum ato realizado, nem por mim nem por você, é somente pela graça. Pode voltar lá, Guilherme. Então, salvação nada mais é do que isso: pegar a nossa miserável vida e nos transferir para a glória, para a salvação, para o estado de vida, de graça. Graça, já falei bastante, e fé, só para fechar, é o dom de Deus, é o instrumento, é a confiança que nós depositamos no nome de Jesus. Ninguém vai ser salvo, ninguém pode passar do estado morte para o estado vida sem demonstrar, revelar, depositar, manifestar fé no nome de Jesus Cristo, certo? Ninguém pode. Então a fé é o instrumento que a gente usa para se apoderar da salvação. Mas quem nos deu essa fé? Quem nos deu esse instrumento? Quem nos deu esse dom? O próprio Deus, certo? Então a fé em Jesus, ela é indispensável. Ah, pastor, então se a salvação é pela graça, não posso viver a Bangu. Ah, se a salvação é pela graça, não preciso nem então ter fé em Jesus. Não é isso que dizem? Todos os caminhos levam a Deus. A salvação é pela graça, Deus é amor. Espera lá, a mesma Bíblia que diz que a salvação é pela graça, diz que é mediante a fé em Cristo Jesus. A mesma Bíblia que diz que a salvação é pela graça, num trecho que a gente leu ali de poucos versículos, o tempo todo diz que Ele nos deu vida em Jesus, juntamente com Cristo. Por todo momento a Bíblia está associando essa salvação a Cristo. Então, vamos devagar. Não é assim não, Deus é amor, Deus é misericórdia, então todos os caminhos levam a Deus. Não, o único caminho que nos dá a salvação, o único caminho que nos faz alcançar isso pela graça, é fé no Senhor Jesus Cristo. Ninguém recebe a salvação se não crer em Jesus Cristo. Próximo ponto aí, e o último para a gente terminar, é o versículo 10, que fecha dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, somos salvos não pelas obras, mas sim para as boas obras. Não somos salvos por nada que fazemos, por nada que fizemos, nem por nada que viermos a fazer, mas a partir do dia que Deus nos salvou, Deus tinha de antemão preparado algo para que nós viéssemos fazer. Deus sempre teve um projeto, Deus sempre teve um plano, Deus sempre teve algo preparado, e dentro dessa preparação, a verdade é que Deus nos chamou para vivermos de acordo com as boas obras. Talvez você relacione boas obras só à caridade. Isso não é verdade. Toda obra de Deus, toda vontade de Deus, toda manifestação de Deus para com a nossa vida, toda vontade de Deus para com a nossa vida, são as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Inclui sim caridade, inclui sim fazer boas ações, mas é muito mais do que isso. Então, não fomos salvos pelas obras, nunca seremos, mas nós fomos salvos para viver a vida que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, as obras não são a raiz, não é a raiz da nossa salvação, mas é o fruto da nossa salvação. Não é ela que faz nascer a nossa salvação, mas a raiz da nossa salvação é a graça, é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo nos salva, a gente começa a produzir frutos de arrependimento, frutos de pessoas que trabalham não para ser salvos, mas trabalhamos porque fomos salvos. Pessoas que obedecem
não porque têm medo do inferno, mas pessoas que obedecem porque sabem que já foram livres do inferno, pessoas que cumprem os mandamentos não para terem os seus nomes escritos no livro da vida, mas pessoas que cumprem os mandamentos porque já têm o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa realidade. Praticar boas obras não é o nosso plano, é o plano de Deus para a igreja. E aí eu quero pegar um gancho do que eu falei essa semana, conversando com os irmãos do Conselho Missionário. É bom fazer boas obras, é bom fazer boas obras, é bom trabalhar para Deus, mas entenda uma coisa: a obra é de Deus, o trabalho é de Deus. Ainda que a gente não faça, Deus vai fazer. Por que eu digo isso? Digo isso porque às vezes a gente começa a fazer as coisas de Deus com pesar, como que por obrigação, como que por algo que é cansativo. Eu falei no domingo aqui que a obra de Deus não é fácil, ela cansa, isso é verdade. Mas quando a gente começa a fazer a obra que Deus tem na nossa vida, como que por obrigação, como que por vou fazer isso porque eu tenho que fazer, pode ter certeza, irmãos, a gente perdeu o foco, porque a obra é de Deus. Quem as preparou de antemão é Ele, quem vai dar cumprimento nela é Ele. Nós somos apenas os seus servos, nós somos apenas ferramenta e instrumento. Por exemplo, esse ano a gente teve a graça de Deus, a misericórdia de Deus, de poder contribuir com o abrigo. Mas, irmãos, há quantos anos a igreja não colabora com o abrigo? O abrigo está de pé até hoje. Porque a obra é de quem? É da igreja de Andorinhas? É do pastor diretor do abrigo? Não, a obra é de Deus. Então, se a gente puder colaborar e participar, vamos. Mas se a gente não puder, ou se a gente não quiser, Deus vai continuar fazendo, irmãos. A obra é dele. A obra é dele. É bom ajudar os missionários? Muito bom. É bom saber que a gente tem colaborado? É bom. Se a gente não fizer, pastor, Deus vai fazer. Deus vai levantar outros. A Bíblia diz que se a gente não clamar, as pedras clamariam. É bom pregar o evangelho? É bom evangelizar? É bom. Mas não pense que se você não fizer, se eu não fizer, aquela pessoa não vai conhecer Jesus. As pedras clamarão. Tem testemunhos, né? Apesar de eu acreditar que o normal é que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, é isso que diz a Bíblia, mas o que mais temos ultimamente são testemunhos de muçulmanos que, ao fugir de uma perseguição, de uma guerra, tiveram um encontro pessoal com Jesus, encontros, se arrependeram. Então, assim, não pense, se a gente não mandar um missionário lá para o Afeganistão, bom seria que mandássemos um, que tivesse um corajoso. Mas se a gente não mandar, se Deus quiser, Deus vai salvar. Se Deus quiser, Deus vai salvar. Certo? Então, salvos pela graça, não pelas obras, mas salvos pela graça para as boas obras. Fomos feitos nova criatura, e nova criatura trabalha de acordo com a vontade de Deus. Terminando, irmãos, que mudança! Que mudança gloriosa! Que mudança de estado! Éramos mortos, éramos inimigos, éramos filhos da ira. E a Bíblia nos diz que Deus operou a maior de todas as mudanças que alguém pode operar na vida de alguém. Às vezes o irmão pode operar a vista e voltar a enxergar, é uma grande operação. Alguém pode operar o coração e voltar a ter saúde, é uma grande operação. Alguém pode operar a bariátrica e perder muitos quilos, é uma grande operação. Mas ninguém jamais vai operar mudança tão grande na vida de um pecador como essa. Ele nos deu vida. Logo, irmãos, a gente deve orar, porque se a mudança é tão grande, a nossa vida deve ter frutos dessa mudança. Éramos mortos, agora temos vida. Éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Entende? Há uma distância muito grande. Logo, não é possível que aqueles que têm vida e que são filhos de Deus
fiquem a todo momento se assemelhando, parecendo, ou quem sabe até mesmo andando conforme os filhos da ira e aqueles que estão mortos. É verdade que os filhos de Deus e aqueles que têm vida podem falhar, mas há um abismo muito grande entre a gente e eles. Nós temos como pai o Deus do Senhor, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Eles têm como pai os filhos, Satanás, o príncipe deste mundo. Então, é possível que um crente erre e caia, e quem sabe até se afaste por um tempo, mas não dá, irmãos, para ter uma vida parecida, uma vida semelhante, porque há um abismo. Houve uma operação, houve uma mudança de coração, uma mudança de mente, uma mudança de espírito. Logo, não dá para falar, ele é crente, mas vive constantemente praticando atos, obras dos filhos da ira, dos filhos que estão mortos. Então cuidado com isso. É uma palavra gloriosa, é uma passagem maravilhosa que enche o nosso coração de alegria, mas é uma palavra também que nos coloca contra a parede e diz: se liga, não dá para falar eu tenho vida, mas toda hora ficar manifestando atitude de morto. Eu sou filho de Deus, mas toda hora fica manifestando atitude de filho do diabo. Não dá. É uma mudança gloriosa, é uma operação maravilhosa, mas é algo também que traz para a gente responsabilidade e diz: ei, reveja os seus conceitos, porque se você é filho de Deus e se Ele nos deu vida, essa vida tem que ser diferente. Amém, queridos? Alguém quer falar?